E sobre prosperidade, vamos imaginar life score, tá? Qual o score da nossa vida? Qual o score ideal da nossa vida? Estar muito bem em uma determinada área e as outras estar mais ou menos. Acho que o ideal da prosperidade é a gente se sentir bem, feliz em todas as áreas, né? Tanto emocional como espiritual, financeiro, profissional, intelectual, conjugal, familiar, saúde, enfim, em todas as áreas. Eu acho que essa junção aí de várias áreas bem organizadas é que vão trazer realmente a prosperidade, né, para a vida de todos nós, tá? E falando um pouquinho mais de prosperidade, mas na área financeira, o que a gente encontra? Algo chamado termostato do dinheiro, tá? Por que a gente percebe muitas vezes que determinada pessoa ela trabalha, chega a um determinado nível até rápido e passa o resto da vida naquele nível, né? E eu falo por mim, tudo que eu estou comentando aqui são experiências vivenciadas por mim, né? Não é apenas tirou de um livro, não. Muita coisa aqui é realmente vivida, tá? É tudo vivido, na verdade. E isso é muito comum da gente encontrar. Isso aconteceu comigo, né? De você rapidamente atingir, por exemplo, um salário de 5 mil reais. Só que aqueles 5 mil foi tão rápido, que você fala, bom, então agora, em mais 1 ano, 2 anos, nossa, eu tô longe, né? E muitas vezes a pessoa fica ali nos 5 mil a vida inteira. Então tem gente que não, tem um termostato mais aguçado. Então ele vai buscar ali os 15 mil reais por mês. Ok, mas ele fica estagnado ali. Ele não avança mais a partir daquilo ali. Por que isso acontece? Porque tem algo chamado termostato do dinheiro, tá? É igual ao ar-condicionado. O ar-condicionado, quando você liga ele numa determinada sala, como esse ambiente onde nós estamos, você coloca ele ali, eu vou deixar ele aqui no 21, certo? E aí a sala está quente, né? E ele vai trabalhar até chegar no 21. Quando ele atinge os 19 mais ou menos, 19,5 que seja, o que ele faz? Ele desliga. Por quê? Porque ele atingiu o nível que queria. Era na faixa ali dos 20, 21, né? Então, aí a sala volta a esquentar. Quando ela esquenta, ela atingiu 22 graus. Aí o que ele faz? Ele aciona de novo. Opa, vamos ligar para buscar os 21. E aí ele vai esfriando a sala. Quando chega nos 20 graus, ele desliga novamente. Então ele fica oscilando para cima e para baixo, mas permanece na mesma média. Isso é o termostato, tá? Então na nossa mente também tem algumas programações que não nos deixam avançar. E aí vamos dizer assim, poxa, mas não é possível, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser mais próspero, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo bem, porém a gente tem que saber o seguinte: essas programações não estão no nosso controle de forma concreta, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é composto de 5% consciente e 95% inconsciente. Então o que acontece? Que foi estabelecido que isso está dentro lá dos 95% no nosso subconsciente, nosso inconsciente, aquilo vai direcionando a nossa vida, entende? Então por mais que eu queira aqui nos meus 5%, os meus 95% não estão prontos para isso. Por quê? Porque existe uma programação lá dentro que não me deixa avançar. É um iceberg. A gente vê um pedacinho, que é o que a gente controla, a gente pensa, né? E a gente raciocina, mas 95% está escondido lá para baixo, que a gente não tem esse domínio. Mas o interessante, a vantagem, é que o nosso inconsciente, ele não pensa, ele não raciocina, ele só segue ordens. Por isso, da gente encher o potinho com bolinhas coloridas, de pensamentos positivos, de sentimentos positivos, né, de metas, de crenças positivas, para que a gente consiga então mudar o curso da nossa vida através desses gatilhos. Então é muito comum isso acontecer.
e é muito comum de não conseguirem mudar. Por quê? Falta de conhecimento. Talvez esse seja um pedacinho da frigideira do qual eu não conhecia, né? Além do ovo, tá certo? Então, esse nível de consciência onde nos encontramos é muito importante para a gente poder mensurar os resultados da nossa vida. Se eu disser que eu sei tudo e não preciso aprender mais nada, eu me coloquei na posição de ignorante, né? Eu ignoro que existe algo novo e que eu não preciso mais evoluir, eu não preciso mais crescer, me desenvolver. Então é totalmente o contrário disso, na verdade. Eu me coloco na posição de eterno aprendiz, de servo de Deus, e eu sei que existe muito mais. E quanto mais eu sei que nada sei, como já dizia o filósofo, né? Então, quando você começa a estudar um pouco mais e mais dedicado, né, mais a fundo, não de forma superficial, você percebe que realmente você não sabe nada. O mundo é muito vasto, tem muita informação que você não vai encontrar na Globo, você não vai encontrar na televisão, gente. Você não vai encontrar ali na rede social, no TikTok. É muito difícil, entendeu? Você tem que buscar em outros caminhos, em outras fontes, tá certo? Então, quando a gente se depara com situações como essa, que a gente entende algumas questões, o nosso nível de consciência subiu um pouco, aí basta a gente saber, e aí? Quero melhorar? Quero mudar? Então a gente tem que mudar a nossa mente para a gente transformar a nossa vida, tá certo? Se nós perguntarmos para todo mundo, pessoal dessa rua, né, que mora nessa rua, que está nessa rua, você gostaria de ser bem-sucedido, milionário, e, enfim, estar feliz e próspero em todas as áreas da sua vida? Todo mundo ia querer. 99% das pessoas diria que sim. Isso é comum, normal. Só que na sequência você teria que dizer o seguinte: bom, maravilha, eu já sei que você tem interesse, você quer, porém, tem um preço a ser pago, tá? Tem que pagar o preço. Metade já ficaria pelo caminho, já diria, não, mas isso aí dá muito trabalho. Já não ia querer saber. Já não tem essa vontade toda, entende? Para poder melhorar, para se desenvolver. Então metade já fica pelo caminho. Porque tem que pagar o preço, não tem almoço grátis, entende? E aí qual o nível de comprometimento que você tem com essa sua transformação? Nível 1? Nível 5, nível 10, como é que está o teu nível de comprometimento? Então você já sabe que tem como melhorar a vida. Então eu estou comprometido com isso ou não estou? Entende? Onde que eu quero chegar? Então é importante a gente saber o seguinte: bom, nível de consciência eu já melhorei, ponto inicial de partida, né? Eu tenho que saber exatamente onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, se eu sei qual é o meu estado atual e se eu sei qual é o meu estado desejado, o negócio começou a melhorar, começou a ficar sério. Porque eu sei, então, que eu posso partir daqui, eu vou chegar em Brasília pela estrada XYZ, maravilha, é isso aí. É assim que a gente vai chegar lá. Agora, se eu não sei muito bem onde eu estou e muito menos para onde eu quero ir, para onde que eu estou indo? Para qualquer lugar, não é? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E todos nós temos as mesmas 24 horas no dia, certo? Todos nós. Isso é uma graça que Deus nos deu e uma igualdade. Agora, o que cada um faz dessas 24 horas já é um grande diferencial, concorda? Vamos imaginar o símbolo da Mercedes-Benz, né, daquele ícone de luxo que é a Mercedes-Benz. Vamos imaginar, o símbolo da Mercedes, ele é dividido em 3 espaços. Então vamos imaginar o seguinte: nosso dia é aquele símbolo, tá? Então vamos dividir nosso dia em 3 espaços. 8 horas é nosso horário de sono, de nós descansarmos, de dormirmos, repor as baterias, tá? As outras 8 horas, muito provavelmente a gente já, né, no estado adulto, uma fase adulta, a gente trabalha, geralmente. As outras 8 horas é que é a hora da sorte. Sabe aquele cara que foi
bem-sucedido, que encontrou alguma situação, ou a situação encontrou ele, uma oportunidade que caiu no colo dele, ou alguém que ficou multimilionário, ou aquele que recebeu uma proposta de emprego maravilhosa, ou aquele atleta que virou campeão mundial. Esse cara é sortudo, não é? Não, não é sortudo. A gente sabe que não é sortudo. Sorte é quando a oportunidade encontra o comprometimento, a capacidade, não é? É mais ou menos isso, né? Então tá. Então, nessas 8 horas é que são as horas mais importantes para a gente construir o nosso futuro. Mais importantes. Porque nas 8 horas de sono você está descansando. Nas 8 horas de trabalho você vai dar o teu melhor. Ok, maravilha, você vai se desenvolver também. Mas nas outras 8 horas, não tem como um campeão de corrida. O cara tropeçou, opa, tropecei e virei campeão. Opa, tropecei e virei milionário. Não existe isso, gente. Não tem sorte. Isso é mérito. Então aí muitos falam, mas o mundo não é justo. O mundo é justo, sim. Você tem exatamente a conta bancária que você merece. Você tem exatamente a família que merece. Você tem exatamente o carro que você merece. E por aí vai. Você tem o patrão que merece. Você tem o funcionário que merece. E por aí vai. E por aí vai. Lembra de semelhantes, né? Atraem semelhantes? Às vezes a gente não quer aceitar que aquele é nosso semelhante. Mas muitas vezes é. Então, se a gente pensar em como a gente consegue avançar, a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso ter disciplina, né? Primeiro de tudo. Então é disciplina versus distração. O que eu faço nas minhas extras 8 horas? Eu tenho disciplina? Eu vou aprender, eu vou ler, eu vou assistir uma palestra, eu vou ensinar alguém para praticar o meu aprendizado, minha habilidade, eu ponho para fora tudo isso. O que eu faço nesse tempo? Entende? Porque se eu ficar no sofá rodando o TikTok, gente, não vou crescer, né, gente? Isso é óbvio, não tem crescimento, tá? Então a gente tem que saber disso. Outro fator importantíssimo são os ambientes que a gente frequenta. Onde que eu me relaciono? E com quem eu me relaciono? Sobre quais ideias nós conversamos? Entende? Se a gente falou aqui de conhecimento, a gente pode inclusive até fazer um outro paralelo sobre isso. O seguinte, né? Pessoas de um determinado nível, elas falam sobre pessoas de um segundo nível, né? Pessoas, vamos pôr, medianas, elas falam sobre coisas. E pessoas diferentes, né? Desenvolvidas, elas discutem no campo das ideias, elas conversam sobre ideias. Então é um outro nível. Então ambientes, pessoas e conhecimentos. O que eu discuto com quais pessoas em quais ambientes? Porque não adianta eu querer ir num boteco e falar sobre mecânica quântica. Não vou ter com quem conversar. Concorda? Assim como eu também não posso ir na igreja e ficar falando sobre a música a música de funk. Não faz sentido. Então, ambientes são muito importantes. As pessoas com que eu me relaciono, extremamente importantes. E aí sim, os conhecimentos adequados para que a gente se desenvolva. Entende? Então, a gente, diante de tudo isso, a gente tem bastante material aqui para a gente trabalhar e buscar melhorar a nossa pessoa, né? E vamos falar aqui por último sobre um fator interessantíssimo, importantíssimo, né, para quem está principalmente na área de vendas aí, que são vocês: posicionamento e comunicação. Comunicação é ouro, pessoal. Assim como tu pensas, tu és, tá? Como eu me enxergo, eu mereço mais, eu posso mais, essa é minha realidade, sempre foi assim. Quero impressionar? Como que eu lido com a minha imagem, né? Qual a imagem ideal que eu devo passar, né? Como que meus clientes me enxergam, tá? E a gente tem que buscar o quê? Construir o que a gente quer ser e não o que a gente quer ter apenas, tá? Então, com relação à imagem, gente, posicionamento, comunicação, tudo é comunicação. A maneira como eu me visto é comunicação. O meu tom de voz é comunicação. A minha postura física é comunicação. A maneira como eu como é comunicação.
a maneira como eu dou risada, como eu cumprimento as pessoas, se eu dou um sorriso, se eu faço uma cara, né, fechada, tudo é comunicação. É a maneira como eu me comunico com o mundo. Então, o mundo me enxerga de qual forma? A gente precisa fazer essa análise, porque se eu pretendo algo, se eu sou intencional em algo, então eu preciso me posicionar, né, de acordo com isso. Se eu quero tomar esse caminho, eu preciso andar nessa linha, para que o meu posicionamento, que a minha comunicação faça sentido. Entende? Então, um grauzinho que eu mudo no meu comportamento, na minha comunicação, um grauzinho apenas, tá? Eu saí do trilho e um grauzinho eu virei aqui, ó, 15 graus para a direita e comecei a andar. Daqui 10, 15, 20, 30 anos, eu nem sei mais quem eu era, porque eu estou tão distante daquele padrão que eu levava, né, com a minha vida, que eu não me reconheço mais sendo daquela forma. Hoje eu sou totalmente diferente. Por quê? Porque eu venho nesse outro caminho aqui, que esse outro caminho condiz com meus objetivos, com as minhas metas, entende? Então, gente, eu vou deixar aqui, ó, seis características principais para a gente correr atrás desse sucesso e ser bem sucedido realmente com tudo isso, tá? Então, uma boa autoestima, habilidade de se comunicar, habilidade de saber, de estabelecer as determinadas metas, termos atitudes positivas, dedicado ao trabalho e uma ambição sadia, tá? Então, eu acho que é mais ou menos o que a gente queria passar. E ao vender, não vendam só por vender, vendam uma transformação, vendam uma solução. Isso é muito mais fácil. E se eu puder deixar uma última mensagem para vocês, eu deixaria o seguinte: pensem em algo maravilhoso, disruptivo, que possa acontecer em sua vida, que transformaria a sua vida para a maneira como você sempre sonhou. Pegue esse pensamento, põe no papel, transforme ele em meta, coloque esse seu sonho lá na frente e faça um risco de trás para frente e coloque um ponto de início, sendo hoje e quando que você vai atingir aquele seu ponto de chegada. E ali você vai fracionar em vários pontos, em semanas, em meses, seja como for para atingir essa sua meta. E passo a passo você vai concluindo as etapas até você atingir esse determinado ponto que seria maravilhoso e transformador para a sua vida. Pense o seguinte: a gente tem que sair da zona de conforto. Na zona de conforto não se constrói nada. Na zona de conforto a gente vai ficar como estamos hoje. E tudo, lembre-se, tudo que a gente sabe, faz e está hoje é com o que nós já conhecemos, tá? Tudo que a gente teve de conhecimento, de experiências, a gente chegou até aqui. E agora, para a gente avançar, a gente muitas vezes precisa buscar algo a mais. A gente precisa buscar algum conhecimento, ou alguma experiência, ou alguns níveis de network, seja como for, para a gente poder evoluir, para a gente poder avançar. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. E eu desejo que realmente, pelo menos uma única coisinha de tudo que eu passei para vocês aqui, consiga causar pelo menos uma faísca na mente de um de vocês. Eu já estarei enormemente grato por isso. Um beijo no coração, tenham uma excelente semana e bora crescer.